Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri, de novo, da disciplina de Gestão de Pessoas 2. E aí, nessa videoaula, a gente vai completar a outra, que falava sobre seleção, porque ficou faltando algumas coisinhas aí pra gente tocar no assunto. Na primeira videoaula, a gente falou sobre os aspectos iniciais da seleção, ou seja, primeiro passo, que é selecionar os currículos, né, para ver se eles estão adequados ao perfil da vaga. E aí, um pouco sobre as formas, né, os métodos utilizados para fazer o processo de seleção, ou seja, para definir aí qual é a pessoa dos muitos candidatos aí que venham, né, ou podem vir, que está mais adequada para esse perfil desejado dentro da empresa. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão das entrevistas e dos testes psicológicos. Como eu falei antes, teste psicológico não é uma coisa que a gente administrador aplica, né? Isso é uma atribuição específica dos psicólogos. Mas existem vários testes aí disponíveis, inclusive na internet, se a gente for dar uma fuçada, a gente encontra. Mas eu acho que a gente pode aí dizer que existe uma grande divisão, pelo menos para essa finalidade de seleção, que são os testes que avaliam mais essa questão assim, do perfil da personalidade do indivíduo, né? Então, que buscam aí conhecer algum tipo de traço, ou identificar algum tipo de traço da personalidade que as pessoas têm, e é o que é muito, muito importante. E os testes psicométricos, que são aqueles que já têm aí a função de identificar mais aí habilidades dos indivíduos, tá? Então, são testes que são aplicados especificamente pelos psicólogos, mas que são muito úteis, aliás, mas não, né? São muito úteis para a questão da seleção, principalmente se a gente estiver falando de alguns cargos específicos. Agora, em relação a essas técnicas mais vivenciais, digamos assim, de seleção, a gente tem um outro grupo também que merece uma classificação, que são as populares dinâmicas de grupo. A gente acaba chamando de tudo dinâmica de grupo. Na verdade, tem uma classificação distinta dessas técnicas, né? Então, existem as provas consideradas provas situacionais, ou seja, aquelas nas quais a gente coloca o indivíduo frente a algum desafio, né? Comportamental, digamos assim. Essas técnicas vivenciais, elas têm muito esse objetivo, né? De olhar para como que a pessoa se comporta ou reage em alguma situação. Então, tem as provas situacionais, nas quais a gente tem a imposição, digamos assim, de um desafio, de como essa pessoa vai reagir. Tem as dinâmicas de grupo propriamente ditas, que são exercícios nos quais a gente observa algum tipo de habilidade ou competência, mediante também a uma situação que a pessoa necessariamente vivencie em grupo, ou seja, deve ser algo que não é aplicado especificamente para um indivíduo, mas para um grupo, digamos assim, de pessoas que estão participando do processo seletivo. E tem as técnicas de psicodrama. Psicodrama é quando a gente observa comportamentos das pessoas, mas através da aplicação de um teatro, vamos dizer assim, né? A gente pede que a gente dá uma situação e pede que a pessoa ela desempenhe algum papel naquela situação. E através do desempenho dela nesse papel, a gente consegue aí enxergar algumas situações. Então, por exemplo, você vem e diz assim para o indivíduo, todo mundo, né, um grupo, né, todo mundo aqui está trabalhando no departamento de marketing, e aí você vai ser o gerente, você vai ser o analista, você vai ser o estagiário, você vai ser o fulano, né, atribuir os papéis, ou pode até deixar que as pessoas, né, escolham os papéis que elas querem desempenhar, e aí você coloca um problema. Aí nós temos uma situação de um lançamento de um novo produto. E aí eu gostaria que vocês conduzissem bolassem aí, né, uma apresentação teatral que tivesse essa situação aí colocada, né? E aí você observa como que as pessoas elas vão desempenhar esses papéis, e através desse desempenho a gente consegue aí capturar algumas, digamos, informações sobre o comportamento do indivíduo. É bem legal, bem bacana, né? Mas ainda tem, eu acho que aquilo que talvez seja o mais utilizado, mas ao mesmo tempo também é o mais difícil da gente fazer com
com competência, eu acho, né? Que é a questão das entrevistas. Entrevistar, eu acho que é uma arte, porque exige, né, do entrevistador um comportamento de escuta muito grande, né? Então, é importante que a gente pense, né, saiba que como entrevistadores, a gente está ali para ouvir o que o candidato tem para nos dizer. Então, nesse processo, muitas vezes, alguns entrevistadores eles vão colocando algumas críticas, vão fazendo alguns comentários que, na verdade, não agregam muito naquele momento, não é? Eu acho que se há algum comentário para ser feito, ele pode ser feito aí no momento posterior, caso o candidato ele seja contratado ou não, né? Um feedback que você dê para os candidatos que não sejam selecionados, mas no momento da entrevista é extremamente importante a gente deixar o candidato à vontade para que ele consiga falar de forma mais clara e explícita aquilo que ele tem para falar, aquilo que ele tem para nos mostrar. Outra coisa importante é que a entrevista tradicional, elas vai nos trazer resultados tradicionais. Então, quando a gente pergunta para o candidato, por exemplo, você já tem experiência, né, nessa função? É uma pergunta fechada, ele pode responder para a gente simplesmente sim ou não, e acabou. Então, esse é um ponto. Se a gente quer que ele fale, né, explique, explicite a experiência dele melhor, é importante dizer assim, você tem experiência com essa função? Qual é essa experiência? Me conta um pouco disso. Então, pedir para que ele fale, para que ele verbalize, né, essa eventual experiência que ele possua. De outra forma, é muito comum hoje a gente encontrar candidatos que não tenham experiência, especificamente naquela função. E aí você fica perguntando, é um dilema que muitas vezes a gente observa nas empresas, né? Não, só quero contratar gente que tem experiência. E não necessariamente isso deva ser relevante. Porque o que significa essa experiência? Né? Experiência profissional, ou seja, a pessoa, eu estou admitindo, estou pressupondo, aliás, que a pessoa ela só desenvolve uma competência se ela estiver ali no ambiente de trabalho. E a gente sabe que não é assim. Existem várias competências que a gente consegue desenvolver não necessariamente estando no trabalho, estando na empresa. Liderança, por exemplo. Para você ser um bom líder, né, você não precisa ter essa experiência dentro da empresa. Você pode ser, se você frequenta, por exemplo, uma igreja, né, uma determinada religião, e lá você, de repente, é o líder do grupo de jovens, ou é o responsável por fazer alguma atividade, ali você está exercendo a competência da liderança, né? Pode ser que não no contexto de empresa, mas no contexto de uma organização. Então, existe aí a experiência sua em liderança, e isso é importante de ser avaliado. Para isso, as entrevistas hoje, as mais, digamos, mais contemporâneas, né, que trazem mais resultado, são aquelas entrevistas que são feitas com base em competências. O que significa isso? Então, eu procuro olhar aquilo que o candidato tem conhecimento, habilidade e atitude para fazer, mas não necessariamente ligado à experiência profissional dele. Então, as minhas perguntas são feitas de forma diferente. Então, ao invés de perguntar assim, você já trabalhou em alguma empresa que faz isso, ou você já exerceu algum cargo que faz isso, eu não vou perguntar sobre a empresa ou sobre o cargo, eu vou perguntar sobre a competência. Você conhece processos de negociação? Você já teve que negociar com alguém alguma vez na sua vida? Já? Me conta, como é que foi esse processo? Entende? É diferente, né? Você perguntar para a pessoa assim, você já fez algum tipo de negociação? Que tipo de negociação foi essa? Me conta um pouco como que foi. E aí ela vai contar, e essa experiência ela pode ser uma negociação que ela fez com o pai, com a mãe dela, com alguém do time, um amigo, né, que torce para o mesmo time de futebol, alguém lá da igreja onde ela frequenta, enfim, das mais infinitas possibilidades. E é um exercício de competência. Então, quando a pessoa faz esse tipo de relato, ao invés de a gente minimizar, a gente deve valorizar. Porque se ela já teve essa experiência, com certeza ela vai conseguir reproduzir isso, vai ter mais facilidade de reproduzir isso no ambiente corporativo.
né? Então esse é o objetivo de fazer esses questionamentos um pouco diferentes, pensando, deixando de pensar só na experiência profissional do indivíduo para pensar na experiência de vida que ele tem. Isso é o que traz de agregação de valor o processo de entrevista de seleção por competências. E aí eu acho que eu gostaria de, finalizo, eu acho aquilo que seja mais importante dentro de um processo de seleção, que é dar feedback. As pessoas, todo mundo já passou por isso, eu várias vezes, meu Deus, nem lembro quantas vezes, né? Eu já fiz entrevistas aí na minha vida, e quantas vezes eu fiquei esperando a bendita da ligação que o entrevistador disse que ia me fazer. Olha, a gente liga para te dar um retorno, e ó, nunca vem. Então, vamos pensar que a pessoa que está lá, passando por um processo seletivo, ela está colocando as suas expectativas ali. Muitas vezes ela está numa situação difícil, pessoal, em casa, precisando daquele emprego ou querendo muito aquele trabalho, porque é um sonho da vida dela, porque representa a realização pessoal, profissional dela. E na medida em que a gente não dá retorno, além de a gente não estar cumprindo com o nosso trabalho de forma correta, a gente está frustrando a vida de alguém. Então, é extremamente importante que, por mais que a pessoa não tenha sido aprovada no processo, você vai lá, ligue para ela, manda um e-mail, manda um WhatsApp, não sei, mas dá um feedback para ela. Diz para ela, olha, você não foi, infelizmente você não foi selecionado, né, porque você não possuía, né, as características que a gente estava buscando por perfil. E aí, se possível, dá um feedback para ela assim, olha, eu acho que você poderia melhorar um pouco melhor a sua exposição, a sua apresentação pessoal, né? Vai que o indivíduo chega lá de óculos escuros, como eu cheguei, né? Não passa, digamos assim, uma impressão talvez esperada da empresa, né? Então, dizer para ela que dá um retorno e, se possível, dá um feedback para ela dizendo o que ela pode melhorar para um próximo processo. Eu acho que isso é fundamental, porque nos faz, primeiro, cumprir com o nosso trabalho de selecionadores da forma mais correta e também ajuda a melhorar a imagem da empresa, porque é inevitável, né? Quando a gente tem uma má experiência, a gente sai falando para as pessoas. Então, você diz assim, poxa, eu fui fazer entrevista naquela empresa, os caras nem me ligaram, estou esperando até hoje, olha que ruim, né? Então, eu espero que com essas palavras, essas poucas dicas aí que eu consegui passar, que te ajude da próxima vez que você for selecionar um candidato, ou também que seja selecionado, né? Eu acho que faz parte também aí desse processo, tá bom? Bom, por hora, bons estudos para você, dá uma lida no capítulo, tá? E se tiver dúvida, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp e a gente vai se conversando, tá bom? Um abração para você e bons estudos, já falei, né? Mas bons estudos de novo e até a próxima. Tchau, tchau.